Família, o maior problema de One Piece, Aizen. Que isso, cara? Quando você entra em um site que lista as 10 mortes mais tristes de One Piece, e 6 delas são de personagens que morreram antes dos Chapéus de Palha chegarem na ilha em questão, tipo Hiluluki, Belmere, Oden, Rocinante, Otohime e tal, e uma dessas mortes é de um barco, você sabe que tem algo muito estranho aqui. O Eiichiro Oda tem uma forma particular de retratar a morte que incomoda muito algumas pessoas e para outras é até normal. Vamos falar basicamente sobre isso no vídeo de hoje. Eiichiro Oda, assim como qualquer outro ser humano no mundo, é falho, ele não é perfeito em seu trabalho, até porque basicamente ninguém é. Então tentar argumentar que o Oda não pode estar errado, ou você não pode criticar a forma como o Oda conta a história, porque ele é um profissional, barra One Piece é o mangá mais vendido do mundo, barra não gostou faz melhor, não é exatamente um bom argumento. Não confundam, eu não acho que o maior Com problema certeza. na forma como o Oda escreve a história está na falta de mortes. Está na morte falsa. Por um lado, funciona bem para criar suspense no público, mas quando a ideia fica manjada, perde completamente a graça. Vamos pegar dois exemplos, o Ace e o Pell. Um tem uma morte fake, que é o Pell, e o outro tem uma morte verdadeira, que é o Ace. Tá, ok. Verdadeira até o momento. A não morte de Pell é basicamente inexplicável. O Crocodile tinha escondido em Alabasta uma bomba, segundo ele, capaz de destruir a cidade. Então ela vai explodir quando o Pell então a pega e detona ela, queima a roupa no ar. Uma explosão gigantesca. Ok, o Pell se sacrificou, que triste. Até aí tudo bem. Ficou claro que se alguém fosse fazer algo do tipo, seria o Pell. Mas aí ele volta absolutamente sem motivo nenhum, além de, pois é, deu tudo certo, eu consegui escapar da explosão. O Pell não voltou aleijado, sem o braço, sem as pernas ou coisa do tipo, ele voltou inteiraço, só com uma... Pô, é isso, cara. Nossa, eu tenho que admitir, a primeira vez que eu tava vendo isso, em 2020, quando eu terminei o arco de Alabasta, velho, eu fiquei muito puto. Eu fiquei tipo, o quê? Não faz o menor sentido. O que tem a ver? Tá ligado? Qual que é o problema do Oda em fazer ele voltar, mano? Ele nem é tão, tipo, relevante assim pra ele ter voltado. E mesmo assim, ele voltou sem nenhum arranhão? Ele tá intacto? Não é possível. uma cicatriz no corpo que não afeta em nada o personagem, basicamente. Mas óbvio também que ele teve que ficar um tempo no hospital, até porque se ele não ficasse um tempo no hospital ia ser muito sem noção. Um boato criado por fãs é que o Oda não o matou porque na época em que Alabasta estava sendo publicado, o 11 de setembro havia acontecido bem recentemente. Então mostrar alguém sendo morto por uma bomba poderia ser muito insensível da parte do Oda. A questão é que não existe absolutamente Pau no cu dos Estados Unidos. Caralho. nenhuma fala que apoia essa ideia. Nenhuma entrevista, página do mangá, comentário do Facebook, coisa tipo, basicamente, alguém saiu falando isso por aí e atribuiu esse fato como motivo da não morte do Pell, mas absolutamente não existe nada que sustente essa hipótese. O plot twist da morte falsa funciona? Bom, funciona. O problema é apenas a quantidade de vezes que o autor pode usar, porque inicialmente ele pode preparar o seu público o tempo todo para pensar que toda morte vai ser fake até ele de fato lançar uma morte real e todo mundo vai acreditar e tal. Só que só dá pra fazer isso uma vez ou duas no máximo, porque o público não é imbecil. Agora falando do Ace, Então, existem algumas formas como a morte pode ser confirmada no mundo de One Piece, geralmente funcionando de três formas. Uma, nós sabemos que quando um usuário de Akuma no Mi morre, sua fruta dá respawn. Então, quando vemos um personagem com a fruta do Absalom ou com a fruta do Ace, sabemos que os respectivos antigos usuários estão mortos, mesmo que implicitamente falando, já que nós não vimos o Absalom ser morto exatamente. 2. Pela fala do narrador, já que em One Piece o narrador é um ser onisciente que não mente pro leitor, pelo menos eu não lembro de nenhuma mentira contada por ele até o momento, a gente já tá no capítulo 1041. O narrador costuma ser uma fonte extremamente confiável dentro do mangá. E 3. Se o momento exato da morte ou um cadáver sem vida for mostrado explicitamente, o que aconteceu com personagens como Ace, Barba Branca e Kuina. Nós vemos claramente o corpo da Kuina ali morto, apesar de existirem teorias de que não era ela e blá blá blá. Em One Piece, para uma morte ser verdadeira, ela tem que fazer pelo menos uma das três coisas a seguir. Afetar diretamente um personagem, como a Belmere afeta a Nami, a Queen afeta o Zoro, o Tom afeta o Frank, o Ace afeta o Luffy e por aí em diante. 2. Afetar a história barra desenvolver um enredo, como a morte do Barba Branca, abrindo espaço nos Yonkous, ou 3. Explorando um tema, como a morte do Fish Tiger, a parada do racismo e tal. Curiosidade, na versão da 4Kids, a Belmere nunca é morta, ela na verdade é trancada em um calabouço pelo Arlong. Mas foda-se, né? Esses são problemas da censura. Mas continuando. A morte do Ace se encaixa muito no ponto 1, pois afeta diretamente o personagem do Luffy. E sua morte é definitivamente confirmada quando vemos a disputa em Dressrosa por sua fruta. No mangá de One Piece, o capítulo 573 fecha com Ace tendo seu peito atravessado por Akainu. E acredite ou não, na época, algumas pessoas achavam que o personagem não havia morrido.
Pô, isso aqui é louco, tá? Não porque elas não achavam que o golpe foi grave, claramente foi grave, até porque o peito do maluco foi atravessado, mas como o Oda sempre dava o bait da morte falsa, então o Ace daria um jeito de voltar à vida. Uma característica peculiar da escrita do Oda quando se trata de mortes é que ele é completamente arbitrário em estabelecer se seus personagens vão ou não vão morrer. Perfurar o peito do Luffy não mata, uma bomba não mata Pell, um raio não mata um velho, mas isso mata Ace. Inclusive, uma bomba capaz de varrer a cidade não mata o Pell, mas uma dinamite mata o Pedro. Para Oda, a morte deve ser capaz de avançar significativamente na história e o personagem deve ser capaz de ter sua vontade herdada por outro. Ou seja, mesmo que o personagem tenha morrido, o seu papel na história não acabou, como visto muito no personagem do Ace e do Barba Branca. O Ace não serve só para inspirar o Luffy a continuar, ele abre espaço para a volta do Sabo e torna o personagem do terceiro irmão mais relevante para a história. O Ace é quem faz a primeira conexão entre Jinbei e Luffy, ele tem um papel importante no passado em um ano, além do óbvio fato dele ser filho do Rei dos Piratas. Já o Barba Branca rejuvenesceu a paixão dos piratas ao confirmar a existência do One Piece. Sua morte serviu para inspirar os atuais piratas e criar novos piratas. Além de que ele é fundamental para o crescimento em poder do personagem do Teach, que não só adiciona mistério ao mundo de One Piece, afinal ele tem duas Akumas no Mi agora, como cria um personagem que vai contra os ideais da família que Newgate tinha. O meu problema é que muito do sentimento de perda e de tensão é retirado porque o Oda já usou e abusou dessa parada das mortes falsas. Vamos recapitular as falsas mortes que o Oda colocou em One Piece somente até o... E eu vou criticar um bagulho, tá? Lá vem. Prepara. Eu acho que faltou morte em um ano, tá? Acho que faltou morte em um ano. E principalmente de personagem que tava ligado aos Mugiwara. Não necessariamente do bando, tá ligado? Porque eu sei que o Oda não tem coragem dessa porra, não. Mas eu sinto que faltou morte. Personagem que tava ali em um ano, mano, eu sinto que faltou, mano. Pô, é uma guerra, velho. Hiroshima, tá ligado? Rolando, guerra bizarra, brutal. Pá! Um dos eventos mais importantes do anime. E nada de consequência. Tem certeza disso? Ah, mas não, mas é que tu tem que ver bem, Davi, que o Luffy ativou o Gear 5 e o Luffy agora ele é um procurado, um Yonkou e que não sei o que. Meu irmão, cola, tá ligado? Não cola, tu me desculpa, não cola esse argumento. Cara, a gente teve, tipo, todo um desenvolvimento pra guerra do Ace e a gente tem todo um desenvolvimento pra isso. E a gente não tem uma morte real com ligação aos Mugiwara. Ah, mas tem o Oden. O Oden é o que ele disse, tá ligado? É o que o Aizen disse. Oden morreu antes deles chegarem na ilha, sabe? É o momento em que o Ace morre de verdade. O mordomo da Kaia, ele é cortado pelo Kuro e aparece livre, leve e solto depois. O Igaran, no Whiskey Peak, ele é explodido. O Dory, em Little Garden, ele toma um headshot explosivo. O Pell, uma bomba provavelmente, sei lá, tipo, nuclear, explode do lado dele. O pai da Condes, ele leva uma autorra do Enel. E ele é um cara velho, e como ele não é um lutador. A família do Frank, eles estão declarados mortos pela marinha, mas eles voltam. O Bon Clay, ele é morto por Magellan. Na verdade, morto não, ele é cercado pelo Magellan, que diz até, tipo, fale suas últimas palavras. Você pensa, beleza, ele vai matar o Bon Clay. Não, ele não matou. Ele sobrevive depois. E o Spandan. No mangá não vemos a sua espinha sendo partida como no anime, mas ele é bem fodido pela Robin. O que todas essas mortes fakes ocasionam, pelo menos em mim, é um fraco investimento emocional quando um personagem se depara com a morte de verdade. Porque você nem ao menos sabe se ele tá morto mesmo. Por que diabos eu sentiria pena do Pedro se eu não faço a menor ideia se ele morreu? Sério, por mais que o Pedro seja um consenso de morte, eu não me espantaria se o Oda desse um jeito de fazer ele voltar à vida. Na verdade, depois da falsa morte do Kinemon, simplesmente porque o LOL não grudou o corpo dele, eu não tenho mais qualquer tipo de sentimento que eu possa ter caso... É verdade, o Kinemon morre, né? Família, esquece. Caralho, o pessoal deve estar puto agora comigo. Eu tinha me esquecido do Kinemon, velho. Desculpa, eu me esqueci do Kinemon, velho. Puta merda, eu me esqueci do Kinemon, velho. Como é que eu me esqueci do Kinemon? Gente, nossa, desculpa, eu me esqueci do Kinemon. O pessoal deve estar puto agora comigo. Kinemon realmente venha a morrer. Tipo, foda-se, como é que eu vou saber se ele tá morto mesmo? Vai ser, tipo, uma total indiferença da minha parte. Porque é assim que o Oda sempre faz, basicamente. Manter personagens como o Pell e o pai da Condes não agregam em nada pra história. Ele faz a morte fake com personagens secundários quando a história dele já está basicamente terminada. Então, se eles sobreviverem ou não, no final não se... Ele não deu sub ainda, Max, calma. Fica nada, exceto em fazer a história ficar pior. No sentido de lógica. Eu já vi o argumento de que o Oda não mata esses personagens secundários e finge a morte deles, porque matá-los ou não agregaria em nada. Então por que diabos você mataria um personagem? Aí eu inverto a pergunta, por que diabos você fingiria a morte de um personagem? Algumas pessoas criam suposições para justificar cada uma das mortes falsas. A de Pell, por exemplo, é justificada porque os falcões são animais muito rápidos quando estão em mergulho.
E o Pel só jogou a bomba pra cima e depois caiu, por isso ele conseguiu escapar. Mas não há absolutamente nenhum painel do mangá que justifica isso. Na verdade, nenhum painel dá indício de que esse sequer era o plano do Pel. Mano, é A forma isso, como ele sobe cara. de olhos fechados, falando que ele é o protetor de Alabasta, na verdade deixa induzido que ele pretendia se explodir junto com a bomba, levando ela o mais próximo possível para não ferir mais ninguém. Mas a intenção do Oda era realmente fazer Que com que o ódio, Pel mano. mergulhasse para se livrar da bomba. Por que ele não deixou isso claro? Por que ele não deu indícios? Simplesmente não tem motivos. Se tornou muito difícil levar a sério as situações perigosas de One Piece, porque mesmo os personagens que são menores, os secundários, até os terciários, são invencíveis. É difícil sentir o suspense porque você sabe que o Oda não vai realmente se comprometer com a morte dos personagens. É tipo em Punk Hazard, quando o Caesar Clown cria aquela porra que devia ser um gás mortal, aí você descobre que na verdade não é um gás mortal, porque as pessoas elas podem tranquilamente sobreviver àquilo, não é tipo como se fosse super difícil escapar. Pelos rumos de One Piece, não existe motivo para levar muito a sério os perigos do novo mundo. A Grand Line era chamada de paraíso em comparação com a outra parte do planeta, do oceano, na verdade. Mas nada disso se justifica, cara. O Zoro lá em Water 7, ele fala que isso não é um jogo para piratas bobos e etc. Mas eu acho que falta, eu acho que já tá na hora do novo mundo começar a cumprir o aviso de perigo que ele tem. Porque senão, basicamente, o novo mundo não muda em nada da Grand Line. Apesar de as pessoas falarem que é mais perigoso, no fim, continua Não muda exatamente porra a nada. mesma coisa. Mas é basicamente Ah, isso. Tchau. Samuca, não sei, velho. Eu não sei como te ajudar. Mas enfim, bom vídeo, cara. Porra, é verdade, é isso, tá ligado? A gente não sente impacto. A gente não se sente tenso de verdade. É exatamente isso. Essa é a parada. A gente vai sempre sentir essa falta de, tipo, de falta de consequência.